significa N? Número. P mais prótons. Então, ó, número de prótons é o que, gente? Maior do que o número de elétrons. Olha a abreviação. Número de elétrons. Faz sentido, né? Se ele tem mais prótons, então ele vai estar carregado o quê? Positivamente, é porque está sobrando prótons. Beleza, professor. Neutro. Uai, um corpo neutro, teacher, vai ser quando o número de prótons for a mesma quantidade do número de elétrons. Não está sobrando nem faltando, né? É. Beleza. E negativamente. Se ele está carregado negativamente, é porque está sobrando o quê? Elétrons, né? Ah, professor, então, ó, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Rapaz, pois é. Lembra que eu te falei, né? Começa assim, mais básico, né? Tranquilo. Aí lá para o mês de fevereiro, março, aí começa a ficar mais chato, tá? Mas no início é assim, Hakuna Matata, é lindo. Beleza? Do lado de lá, como é que vocês estão aí? Já copiaram? Pessoal em casa, lado direito aqui, ó, posso pagar? Oi, John. Oi, Dudinha. Oi, Melissa. Obrigado. Matheus. Bom demais. Então, vou pagar. Tô com saudade de vocês. Cadê o Sirovski e o Nereuzinho? Estão por aí? Vocês sabem? Alguém tem notícia deles? Tomaram o Doril. Sumiu. Então, gente, olha só. Agora, nós temos aqui, ó, classificamos os corpos, primeiro, quanto a quantidade de cargas. Beleza. Agora, nós vamos classificar quanto ao tamanho. Ó. Quanto ao tamanho. Quanto ao tamanho, se eu tenho um corpo que ele é muito pequenininho, ele tem cargas, mas ele é assim, ó, mucuchucos, pequenininho, jug. Eu vou chamar esse corpo de corpo partícula ou puntiforme. Então, um corpo ou uma carga que é comum, viu, a gente chamar assim, ó, os corpos, por exemplo, esse pincel é um corpo, não é? Aí a gente fala assim, olha, eu vou aproximar, vamos supor que ele está cheio de cargas positivas. Essa carga positiva eu estou aproximando aqui, entendeu? Então, é um corpo, mas é comum a gente fazer essa metonímia, essa parte pelo todo. Como ele está cheio de cargas positivas, a gente chama de carga, tá? Então, olha só, partícula ou puntiforme é quando as dimensões do corpo são tão pequenas que podemos desprezá-las nos cálculos. Bom? Isso é uma partícula ou um corpo, né, puntiforme. Agora, quando ela é grandona, é um corpo grandão, né? Vou te dar um exemplo de algo pontiforme. Gente, sabe aquela música de Paulo e Paulino? Sabe aquela estrelinha? Já viu? Com a Marília Mendonça? Tão pequenininha que eu mostrei para você. Hoje é minha casinha, né? Tão pequenininha. Então, olha só. Aquela estrela, você sabe me dizer se ela era um quadrado, um retângulo, uma bola? Não sabe, né? Porque ela hoje é um ponto, é algo puntiforme. Puntiforme quer dizer o quê? Em formato de ponto. Então é isso. Agora, o Sol, da distância que nós estamos, né? O Sol,
Dá para desprezar as dimensões dele? Não, você vê que é uma bolona de fogo, né? Ah, então, olha só, não é bem fogo, né? É uma explosão que está acontecendo lá dentro, mas tudo bem. Então, olha só, quando a gente tem que considerar as dimensões, é um corpo extenso, de uma forma mais prática para vocês. Esse pincel, dentro dessa sala, o que é esse pincel para o tamanho dessa sala? Nada, né? Nada, é uma partícula. Esse pincel no teclado aqui, ó, do computador, do notebook, tem como eu falar assim, não tô vendo, não tô. Não tem jeito, né? Então, ele vai ser um corpo extenso. O corpo extenso é quando a gente não pode desprezar as dimensões. E aí, meu povo, olha só. Aí a gente tem a seguinte condição, né? No início aqui da eletrostática, a gente vai trabalhar só com partículas ou cargas pontiformes. Você vai ver no enunciado assim, considere uma carga pontiforme, ou considere uma partícula. Vai ser comum. Lá no finalzinho só, que a gente vê corpo extenso, só que, por questão de simetria, apenas corpos esféricos, para ficar mais fácil. Então, nosso foco aqui, ó, 89,3%, e eu acabei de inventar essa estatística, vai ser aqui em partícula ou pontiforme. Beleza? Então, a gente classificou o corpo. Primeiro, quanto à quantidade de cargas, quanto ao tamanho. Até aqui, dúvidas? Tá tranquilo, né? Primeira aulinha é bem de boas. Pode. Essa parte da esquerda você copiou, Giovana? Aqui já, né? Já copiou tudo, né? Tá, que depois eu vou apagar. Pela estrada fora eu vou bem contente. Tomar uma aguinha para refrescar a gente. Meio-dia 37. Gatinhos, posso apagar essa parte lá de lá? Direita? Posso apagar? O pessoal de casa, poerê. Poerê. Então tá bom. Agora, para finalizar essa parte das classificações, né? A gente vai falar, vamos classificar para finalizar aqui, ó, quanto a condutividade. Galera, um corpo ele pode ser um condutor ou pode ser um isolante. Na verdade, a definição não é tão simples, né? Eu tenho aí semicondutores, que é muito usado, né? São muito utilizados hoje no ramo da eletrônica, mas aqui, para o nosso escopo, a gente vai classificar só em condutor e isolante, tá? E também materiais que são indiferentes à eletricidade. Na verdade, são isolantes, né? Porque se não conduzem, é porque são isolantes. Então, o condutor, ó, como o nome diz, né? Ele conduz a eletricidade. Ou melhor, a energia elétrica, né?
como o nome diz. Já o isolante, ó, esse espaço aqui eu vou precisar, tá? O isolante, se quiser copiar no final, dá um tempinho. Essa parte aqui, se quiser anotar só no final, dá um tempinho. Já o isolante, o que acontece com o isolante? Ele não conduz ou conduz muito mal, vamos assim dizer, né? Ó, conduz muito mal a energia elétrica. Professor, por que você está falando isso? Por que não posso colocar assim, ó, não conduz energia elétrica? É porque não existe isolante perfeito. Por exemplo, o ar. O ar é um bom condutor de energia elétrica? O que vocês acham? Não? Você acha que não, Daniel? É Daniel seu nome ainda? Ah, tá. Tanto é, Daniel, que você não vê assim, por exemplo, do nada sai umas faíscas da tomada e vem te puxar, né? Ou seja, o ar não conduz bem, né? O ar é um isolante. Mas, conforme a DDP é muito grande, o que é DDP, professor? A tensão elétrica, a diferença de potencial. Por exemplo, as nuvens, quando elas estão bem carregadas, mesmo o ar não conduzindo eletricidade, passa corrente elétrica, passa uma descarga atmosférica ali, uma quantidade de cargas, que é o raio, não passa? Ou seja, se a diferença de potencial for muito grande, não tem jeito, né? A gente não vai conduzir. O isolante ele passa a conduzir. Tem um ser humano me ligando aqui, que raiva. Deixa eu só pôr esse trem aqui no silencioso, desculpa. Aí. Certo? Então, se a descarga atmosférica for muito intensa, ou seja, se eu tiver uma quantidade de cargas muito grande, vai conduzir. Então não adianta você pensar o seguinte: tô de Havaianas, tô de boa, tô protegido. Pode vir, Thor, pode vir em São Pedro. Eu vou ficar no meio da chuva aqui. Não vai achando, não, porque não existe isolante perfeito. Por isso que aqui eu defini condutor como sendo um elemento que conduz energia elétrica, e isolante é aquele que conduz muito mal a energia elétrica. Não posso falar que ele não conduz, porque se a quantidade de cargas for muito grande, ele vai conduzir. Tá bom. Oi. O que protege, por exemplo, você está no meio da chuva, né? O pessoal fala, olha, se você puder, vá para um carro, não fique em céu aberto, não fique debaixo da árvore. O que acontece? Nós vamos estudar isso lá no finalzinho de maio, não, de abril, mas eu já vou te adiantar. O que acontece? O pessoal acha, muita gente quer o pneu, né? Por ser de borracha. Não é. O pneu, ele é um elemento assim que, para a eletricidade, ele é até ruim. Sabe por quê? Porque ele impede aquela eletricidade que caiu o raio ou a linha de transmissão caiu de escoar. Então, o que vai acontecer? Dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo. Esse negócio chama gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Então, você estando lá dentro e não encostando na parte externa do condutor, do carro, você está protegido. Por quê? Porque, de acordo com esse princípio da gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, quando uma descarga elétrica se dá em um condutor, as cargas vão se concentrar na parte externa. Então, as cargas elétricas, elas ficam na parte externa. Você já viu aquele filme Aprendiz de Feiticeiro? Que ele pega a menina, coloca lá dentro de um lugar, assim, aí fica uns raios indo assim, e não vai? É por conta disso. Lá dentro não vai ter campo elétrico. O campo elétrico no interior de um condutor é zero. Beleza? Respondi sua dúvida? É isso. Então, bebês, olha só. Agora, por que um é condutor e outro é isolante? É porque Deus quis. Também. Mas o que o condutor tem que o isolante não tem? Portadores de carga disponível. Você lembra que eu falei aqui há pouquinho o que é um portador de carga? Que é o elemento que vai transitar e vai carregar a energia elétrica. Tá vendo que a coisa vai se encaixando, uma sequência lógica? Então, o condutor possui grande quantidade de portadores de carga disponíveis. E aí, bebês, por isso que eu falei para você dar um espacinho. Quem são esses portadores de carga?
Gente, próton sai andando por aí? Não. Se você vê um próton andando por aí, o que você faz, Gabriel? Corre, meu filho. Isso chama-se radiação, isso mata, né? Então, portadores de carga que vão transitar vão ser ou elétrons livres, ó, vou colocar esse Ezinho menos aqui, ó, elétrons livres e íons. Ah, esse negócio ficou muito carregado, eu vou refazer aqui, tá? Isolante conduz muito mal a energia elétrica, né? Acabou? Aula boa passa rápido, hein? Então, vocês me lembram, na semana que vem? Não, na sexta, melhor dizendo? Parei aqui, né? Enquanto quando